Eu cumprimento a todos que nos assistem. Estamos hoje iniciando mais uma entrevista no nosso programa, a terceira edição da História da Engenharia narrada por ex-alunos. Eu agradeço ao CREA-MG pelo patrocínio e a todos a turma do apoio que tem nos dado condição de promover esse evento. Assim, estamos aqui hoje com o Luiz Antônio Borges, engenheiro mecânico formado na Escola de Engenharia, grande amigo, para mais uma gravação, e eu agradeço a sua presença, Luiz, e de toda a sua família, tão amiga, tão próxima. Você é muito bem-vindo, cara, colega, e eu gostaria que você desse uma introdução, fazendo uma apresentação sua, pessoal, uma apresentação desse histórico que nós vamos começar a falar sobre ele agora. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Tá. Obrigado, pela atenção, pelo convite. Meu nome, como o Bernardo já disse, é Luiz Antônio Borges. Eu sou nascido em Araxá em 24 de outubro de 1954. Meus pais, José Gaspar e Lázara Barreto Borges. Tenho 2 irmãos, que são também engenheiros formados aqui pela Escola de Engenharia, o Lázaro Borges, engenheiro mecânico, e o Lúcio Borges, engenheiro civil. E também atualmente presidente do CREA Minas Gerais. Eu sou casado com a Maria Cristina Magela Borges, que também é de Araxá. Temos 2 filhos, a Marina Borges, que é jornalista, e o Gustavo Borges, que é engenheiro mecânico. E se eu estou aqui até hoje, e com toda a trajetória que eu estou atravessando, existe aí uma gratidão imensa, ao meu pai e à minha mãe, que eles, pessoas de classe média em Araxá, desde o início, dentro do modo deles de ver o mundo, eles sempre tiveram a percepção de que a educação é em casa e o ensino é na escola. E eles também sempre acreditaram que a melhor maneira para que a gente tivesse uma ascensão social deveria ser pela educação, muito na linha do que sempre preconizou Luiz Antônio Rodrigues da Cunha na sua obra Ascensão Social via Universidade. É isso. Muito bom, Luiz. Sempre vem a curiosidade da sua juventude, da sua infância, da sua juventude. Dá para você falar um pouco como é que era esse processo? O Luiz era um aluno que já tinha alguma ideia formada com relação à profissão, ele era um bom aluno de escola primária, porque eu estive lá em Araxá, Luiz, e estive lá no colégio que você estudou, em nome da nossa memória, da nossa amizade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência na infância, colégio, ensino médio, como é que transcorreu isso, porque depois me parece que vocês migraram para o estudo em outra cidade. Você pode falar sobre isso? Na minha época, existia o curso primário. Então, eu comecei a estudar com 7 anos de idade. Era uma escola estadual, Grupo Escolar Pio XII, onde eu fiz o curso primário em Araxá. Isso aconteceu no ano de 1962. Modéstia às favas, sempre fui um bom aluno no primário, depois no curso ginasial, que foi no Colégio Dom Bosco, Padres Salesianos, lá de Araxá, que é onde você esteve. E esses colégios também, tanto eu estudei, tanto no grupo escolar quanto no colégio. Lázaro também estudou, Lúcio também estudou. Após Araxá, e a gente já sabia, inclusive pela visão do meu pai e da minha mãe, que a gente teria que deixar a cidade para prosseguir nos estudos, nós fomos estudar em Uberaba, que é uma cidade a 110 quilômetros de Araxá. Lá estudamos no Colégio Diocesano, que pertence aos Irmãos Maristas. É como se em Belo Horizonte fosse o Colégio Dom Silvério. E após o curso científico, para a época, é que então nós começamos a migrar para Belo Horizonte. Primeiro eu, depois o Lázaro, depois o Lúcio. E o papai e a mamãe sempre
no apoio, no incentivo, buscando gerar as condições financeiras e tudo mais. Então, basicamente, é essa trajetória. Historicamente, e é importante dizer aqui, o meu curso original seria medicina, enquanto que o Lázaro e Lúcio já falavam sempre em engenharia. Infelizmente, aos 17 anos, eu acabei sendo vítima de um erro médico. Esse erro médico me gerou um glaucoma cortisônico e isso me levou a perdas visuais e, em função disso, eu acabei mudando de rumo. E foi através disso que eu fui para a área de engenharia. Inicialmente na engenharia civil, depois também na engenharia mecânica, na engenharia sanitária e ambiental, mas isso já em Belo Horizonte. Então, historicamente, eu diria isso. Sempre fui um bom aluno, sempre ali entre os 3 primeiros colocados no ranking da sala. Sempre gostei muito de ler, de escrever, sempre busquei ter uma consciência política, mais ou menos o que se poderia esperar de um menino para aquela época, só que eu estava sempre atento a tudo, né? Eu acompanhei tudo dos anos 60, 68, essa coisa toda. Lá na infância, conta alguma peraltice, você era muito disciplinado, a sua relação com a igreja, o que que você tem a dizer sobre isso, assim? Porque era um colégio religioso. De padres salesianos, É. é claro que lá tinha aula de religião, Isso se você quiser essa falar, coisa tá? toda. Não, eu não tenho nenhum problema, né? Então, eu, nessa fase toda, influenciada pela educação católica, aí é claro que eu fui coroinha de missa. Como eu era um bom coroinha, eu fui promovido a leiturista da missa, essa coisa toda. E eu diria que nessa situação, ela também marcou essa época em Araxá. Eu também gostava muito, acompanhava, por exemplo, futebol, acompanhava, ia muito ao cinema, esse lance todo, mas tudo dentro de uma infância e adolescência compatível com as nossas condições para a época, a educação em casa, né, as relações familiares, tios, tias e por aí afora. Eu diria que eu nunca tive assim nenhuma peraltice relevante dentro disso aí que você tá colocando. Eu basicamente para mim estava tudo dentro de uma normalidade, dentro de uma trajetória esperada, e ainda mais que a gente já tinha um foco de crescer via educação, pelas condições da cidade na época, a gente já sabia que lá não haveria espaço para a gente, não tinha ensino superior, nada disso. Por exemplo, quando eu saí de Araxá, em fevereiro de 1971, Araxá tinha em torno de 33 mil habitantes por aí. O censo desse ano, que está para ser concluído, está estimando em 117 mil. Então, são realidades totalmente diferentes, fora o desenvolvimento da cidade e tudo mais. E essa relação com seus parentes sempre foi muito uma família maior, né? Isso. Pelo que eu sei. Não, uma relação sempre muito boa contigo. Tem alguns destaques de primos muito próximos, né? Não, com certeza, né? A Elaine, Daniela, filhos da tia Landinha, do tio Daniel, Elcio, Yara, Aparecida, Manelzinho, aí vários e vários primos e primas e tudo mais. O Edson Antônio, também conhecido como Fiota, que inclusive é um engenheiro mecânico e tudo. Então, geralmente uma boa relação e sempre com os primos aí mais próximos, né, e tudo mais. Quando vocês vieram para Belo Horizonte, Luiz, vocês se instalaram num prédio célebre aqui, né? Bem conhecido, hoje muito pouco difundido, e que era uma oportunidade diferente, né? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Nessa vinda para Belo Horizonte,
né? Eu cheguei primeiro, logo depois o Lázaro e logo depois o Lúcio. Nós fizemos uma trajetória quase que clássica. Primeiro, alugar uma vaga em quarto, numa casa de família. Depois de passar um período aí de 1 ano e meio nessa condição, muda para aqui, para ali, Avenida Bias Fortes, Rua Rio de Janeiro, Rua Curitiba, esquina de Guajajaras e tudo mais. Nós um dia encontramos com um vizinho, né, que também alugava uma vaga nesse tipo, que é o Raimundo, um grande amigo lá da cidade de Prados, ali próximo a São João del Rei. E aí nós combinamos e resolvemos sair da vaga em casa de família, que era muito clássico na época, e resolvemos montar uma república. Nossa primeira república foi no Conjunto IAPI, edifício 10, e eu diria que eu tomei um pouco à frente. Era como se eu fosse um presidente da República para a Sei época. disso. Mas muito mais no sentido de organizar as coisas, República assim, bastante civilizada e tudo mais, e deu para a gente o conforto necessário para aquele momento e para as nossas condições. Do IAPI, nós mudamos para o bairro Alto Barroca, onde foi uma outra sede da República, após 2 anos. Nós quem? Nós, Você, eu, Raimundo? Lázaro, Lúcio, Raimundo, no Alto Barroca tinha o Elcio, nosso primo também, e outros amigos que eram mais temporários. De lá nós viemos para o edifício do Hotel Itatiaia, aqui na Praça da Estação, Praça Rui Barbosa. Quem quiser o número é 187. Que memória notável, Lá- Luiz. Lá Impressionante. nós alugamos um apartamento no 12º andar, que o hotel era até o 6º andar, e do 7º para cima, que eram apartamentos, e no 7º, inclusive, também quartos para estudantes. E ali ficamos mais 2 anos, e no final, nossa república foi em Santa Teresa, bairro Santa Teresa, na rua Emílio Alves, e onde, a partir dali, depois, cada um foi tomando seu rumo, cada um casando, vai para aqui e para ali, até a República se desfazer no final de 82, início de 83. Eu me lembro da República de Hermílio Alves. Isso, Nós fomos contemporâneos em escola, né? isso. E também tem a questão do histórico, do predial, da questão do Conjunto IAPI e do Hotel Itatiaia, que são duas arquiteturas notáveis, né? Com certeza. E aqui o Itatiaia é muito próximo à escola de engenharia, o que deve ter, com certeza, viabilizou muito para vocês. Todas essas locações foram viáveis pela proximidade à escola, pela logística, né? Com certeza. Lá no IAPI, a gente ainda era do ciclo básico, no campus da Pampulha, para ir para as aulas do ISEX, pegava um ônibus ali em frente, era, digamos, um pouco mais que meio caminho e tudo. E aqui no Hotel Itatiaia, no edifício do Hotel Itatiaia, a aula na escola de engenharia, por exemplo, o turno da manhã iniciava-se às 7 horas. Dava para acordar tipo 15 para 7, para tomar um café na cantina da escola, cantina que era gerenciada pelo diretório acadêmico da escola de engenharia, e por aí afora. Então, realmente, em termos logísticos, facilitou. A época mais difícil para o deslocamento foi quando nós moramos lá no bairro Alto Barroca, na rua Canaã, ali próximo ao Morro dos Pintos, onde tem uma unidade da Copasa. A sua memória é notável, Luiz. Aqui na escola, quando você veio do campus para cá, quais foram as identidades, os movimentos, as ações? Aí, nessa época, aquele ótimo aluno que existiu no curso primário, ginasial e no científico, estava também com um outro foco, que era na luta contra a ditadura militar da época. Eu era um militante do movimento estudantil, membro de diretório acadêmico, tipo no ISEX, também aqui na Escola de Engenharia.
Então, para cá eu já vim como se eu fosse um estudante, militante, 30 horas. Eu fui, digamos, precursor do Unibanco 30 horas. Eu Sei. passava o tempo todo voltado para uma série de atividades, claro, sala de aula, movimentação no diretório acadêmico, fazer jornais, murais, apresentações musicais. Também já comecei a dar aula, eu fui professor no Instituto Técnico Orville Carneiro, eu era professor de cursos de edificações e eletrônica. Aí eram muitas as atividades, né? Uma vida cultural também bem intensa. Participava muito também do DCE da UFMG Cultural, na rua Gonçalves Dias, 1581, onde depois veio a ser o Cine Belas Artes, Liberdade, coisas desse tipo. Então, toda uma, uma vivência, uma atuação, e isso para mim foi muito bom, porque ajudou a ampliar muito a minha dimensão do mundo, uma visão sistêmica, saber trabalhar com um conjunto de partes interligadas, e também foi um período que eu fiz boas e ótimas amizades, a partir do convívio na escola, no curso, outros cursos, movimento estudantil. Muitas dessas amizades permanecem até hoje, são bem polidas, tudo polidas no sentido de que eu continuo polindo as amizades, não deixando que elas fiquem empoeiradas nem nada. É claro que em níveis diferentes, até porque, é claro, nem todos moram na cidade, alguns também até já chegaram à finitude da vida, e eu trabalho muito com a questão da finitude. Eu sei que para tudo tem um tempo, e cada um no seu tempo, e por aí afora. Então, aqui nesse tempo de escola, as matérias, você falou que houve uma mudança no cronograma na sua formação. Isso é justificável por todo o outro envolvimento que você teve. Alguma matéria teve destaque, professor, que te estimulou, que você gostaria de citar aqui nessa trajetória na Escola de Engenharia? Eu gostei de vários professores, né? Isso aí é óbvio, né? Tive afinidade com muitos deles. Eu, para não ser injusto, eu, eu vou resumir tudo em apenas um, que é o professor William Sebastião Penido Vale. O William Penido, tive alta identidade com ele. Então, eu diria que na pessoa dele eu vou homenagear aqui também Todos os demais, vários né? outros professores, como recomenda a elegância política, entendeu? Mas eu vou te perguntar. Eu entendi. E o Roberto Antônio? Roberto Retori também, Com aquele bom humor dele. isso, foi um professor de elementos de máquinas 2, também tive, né, um bom convívio, ele, aí tinham vários, né, o Dilermano Pazini, não sei, aqui dá Haroldo Vinagre, Brasil, Brasil, aí são muitos e muitos. Alguns colegas, Luiz, você pode falar? Colegas dessa É. época, Contemporâneos seus. contemporâneos. Inclusive eu, né? A missa não precisa render homenagens, mas pode citar, por exemplo, Adriana, que era uma grande. O apelido dela, você deve lembrar bem, né? Abelha. Abelha, né? Isso. Não, tive vários contemporâneos aí, tipo Adriana, Vanilda, eram da engenharia química, Roberto Márcio, na engenharia mecânica, o Ronaldo Parreira, também conhecido como Ronildo Lago ou como Ronaldo Lagoinha. Aí também são O diversos. Cacá era da elétrica, não era isso? O nome dele Cacá, o qual é? Carlos Davi era da engenharia elétrica, mas ele não era meu colega, digamos, direto de disciplina, né? Então tinha a Ruth na engenharia metalúrgica, a Adriana da engenharia química, né? Aí também são Bom, muitos, né? nessa trajetória toda é evidente que tem mais ações, né? Você é muito sociável e muito diplomático, com uma visão mais sistêmica. Aham. Eu conheci já numa ação
na cooperativa. E o motivo pelo qual eu pedi que você fizesse um artigo sobre a cooperativa. Você pode falar dela para nós aqui nessa gravação? Tranquilo. A Cotec, a Cooperativa e Editora de Cultura Técnica aqui da Escola de Engenharia, eu me filiei a ela em 1976, onde eu estudava no ISEX, no ciclo básico, e ela passava por uma certa dificuldade financeira, ainda tentando encontrar um foco. Era uma cooperativa criada em 1969 e em 1977 nós conseguimos fazer uma chapa que na Assembleia Geral elegeu o presidente. O presidente nessa chapa era o José Malaguti Mendonça, o Malaguti ou o Malaga, aí são vários Isso. nomes. E o Ele era mecânico, né? engenheiro mecânico. Né? Mecânico, depois fez mestrado em engenharia nuclear. E a partir daí nós vimos na diretoria que se a gente não tomasse o gerenciamento da cooperativa, fizesse o gerenciamento do dia a dia e através de um dos nossos representantes, um dos nossos estudantes da época, ficaria muito difícil. E nas conversas todas, concluímos que esse estudante deveria ser eu. Isso em 77, eu era tesoureiro do diretório acadêmico aqui da escola, né? O diretório acadêmico tinha cantinas, curso de inglês, biblioteca, bar, sala de música, barbearia, xerox, aí biblioteca, tinha sapateiro, isso mesmo e tal. Então, e aí acabou que eu fui o escolhido e eu também já tinha uma visão já encaminhando sempre para o planejamento, para a estratégia, para tentar pelo menos dominar um pouco a rotina do dia a dia. E eu sempre defendia que a gente tinha que ter caixa, ter foco em custos, que até para fazer o movimento estudantil tinha que ter recursos. Tanto é que o diretor acadêmico da Escola de Engenharia bancou financeiramente muito daquela movimentação estudantil que houve no ano de 77, tentativa de reconstrução da UNE, terceiro Encontro Nacional dos Estudantes, duramente reprimido na Escola de Medicina, de Alfredo Balena e por aí afora. Então, dentro dessa visão toda, é que eu tomei a frente, então, da gestão da cooperativa e fizemos um nosso plano, estabelecemos prioridades e tudo mais, e sempre na visão de que a gente deveria facilitar o acesso dos estudantes aos livros, ao material didático, inclusive na época material para desenho, era tempo de régua T, depois canetas para desenho, escalinho, as calculadoras, né? Depois vieram as calculadoras e tudo, e sempre nessa linha. Os livros eram vendidos com desconto de 20% em relação ao que a editora cobrava. A editora dava um desconto para a cooperativa de 30% e era repassado para os estudantes com desconto de 20%. Podia se pagar em 3 parcelas sem acréscimo. Quem viveu essa época também sabe, até chegar ao plano real, tanto que nós enfrentamos de inflação, tentativa de estabilização econômica e tudo. Então, realmente tinha dava uma grande força para os estudantes. A gente fala hoje muito em assistência ao estudante. Nessa época foi muito importante. A gente tinha o bandejão, que quem usava ali o bandejão depois, quando formasse, pagaria pelo período, né, que usou, tinha biblioteca e tudo. Então, e a cooperativa também se inseriu nesse contexto de assistência ao estudante, de gerar condições para que todos pudessem se formar. Hoje a gente vê que ainda há dificuldade, questão de bolsa de trabalho e tudo mais, mas nessa época, e só realçar aqui também a importância que teve a Fundação Universitária Mendes Pimentel.
porque, é claro, nós mesmos, quando a gente veio para cá e tudo mais, o aporte, né, da família, papai, mamãe e tudo mais, mas cada vez mais o dinheiro também ia ficando curto. E éramos três. Então, A cooperativa foi um sucesso, você é modesto. Eu te parabenizo e a toda a equipe sua, na época, pelo sucesso da cooperativa, porque ela estabeleceu realmente um apoio, uma qualidade dos produtos, né? Um acesso que eu me lembro, a cooperativa tinha filas para entrar, inclusive em épocas de Páscoa, Natal, porque foi um pouco além dos livros técnicos, dos equipamentos necessários ao estudo de engenharia, ela tinha uma seção de vinis, lembra disso? Bem isso. interessante. Então, era uma busca muito grande em toda a universidade pela cooperativa técnica que se instalou aqui. E ela teve um período aí maior, né? Mais de 10 anos, não foi? Não, com certeza. É porque ela, é verdade, assim, ela avançou muito na questão da cultura e os discos da época eram as bolotas de vinil, né? Depois vieram os CDs e tal. Mas eu diria que do período de 1978 até 1994, a Cotec viveu, digamos, o seu auge, né? Obviamente que a gente não tinha condição de ficar na cooperativa para sempre. Eu também, assim que eu percebi que eu tinha outros espaços, eu deixei a gerência da cooperativa, fui substituído pelo Lúcio Borges. Na época eu achava que ele seria uma ótima continuidade, tudo, e ele realmente manteve tudo isso também em alto nível e tudo. Aí vão entrando as várias É, questões, quanto melhor o negócio vai ficando também. Porque quando está ruim, ninguém quer muito. Depois, quando ficou bom, todo mundo vai ficando de olho, vai fazendo as ingresias políticas e tudo mais, mas o fato é que o grupo que sucedeu a essa equipe anterior, sucedeu a partir de 1995, eles conseguiram fechar. A cooperativa quebrou em 1999. lastimável. Vão Lastimável. fechar a porta, mas foi realmente notável todo o trabalho e todo aquele momento nosso na Uhum. cooperativa técnica. Por De isso lá que eu, você migrou para não, só um uma atividade. detalhe antes. Por isso que no artigo que você pediu que eu escrevesse para a primeira fase desse projeto aqui, eu dei o título de A Cotec ficou na parede da memória. Então, tudo isso que nós estamos falando, está tudo na memória, com muita, né, com muita saudade, muita lembrança boa, agora sem nenhum lamento. Quer dizer, é o que foi possível ser vivido na época. Eu só deixo o registro histórico de que, infelizmente, a incapacidade na gestão é que levou a cooperativa a esse fim, A finitude, a né? finitude, É. com Bom, certeza. aí você teve uma trajetória para chegar onde você depois prosseguiu. Você passou pelo departamento de engenharia industrial na época. Isso. E aí eu vou querer te escutar sobre isso, mesmo porque você teve outras trajetórias e vamos começar por aí. Na engenharia industrial, e como chegou num ponto que eu não levei à frente o curso de engenharia civil eu fiz até o sexto período, e como eu fazia muita coisa, aí eu só foquei na ênfase saneamento, essa coisa toda, e a minha opção foi me formar na engenharia mecânica. E eu já tinha nessa época a visão de que eu queria fazer a ênfase de então, que chamava-se produção. Então, eu fiquei todo focado para a produção, que depois veio a ter a especialização, mestrado, doutorado em engenharia de produção, essa coisa toda. E lá eu fiz iniciação científica e depois eu fui monitor da professora Branca Lídia Leroy Ribeiro. Então, sempre tive uma afinidade muito grande com ela. Gostava inclusive do bom humor dela e tudo mais, né? Registro também com muita satisfação esse período. E isso me facilitou a focar mais ainda para o lado da gestão
que eu já tinha isso tudo, mas aí fui só aprofundando conhecimentos e tudo mais, e também buscando caminhar rumo à prática em outros níveis do mercado. Ainda nesse tempo, Luiz, você já iniciou a sua relação com a Fundação Cristiano Ottoni? Bom, Foi concomitante ou foi posterior, por alguma referência? isso aí nessa época eu também, aqui na Escola de Engenharia, eu conheci o professor José Martins de Godoy, conhecido mais na escola como professor Godoy, ele foi diretor da escola, essa coisa toda, e eu tive, bons contatos com ele, inclusive achei importante apoiá-lo enquanto diretor para a época, as necessidades da escola, crescimento, desenvolvimento, crescimento, essa coisa toda. Eu considero que ele fez uma gestão muito boa à época, e ele na condução da Fundação Cristiano Ottoni, e ele sempre numa visão sempre à frente, foi que ele então criou o projeto Qualidade, o projeto Qualidade das Empresas Brasileiras, focado no modelo japonês. Tudo isso foi financiado aqui no Brasil pelo Ministério da Indústria e Comércio da época, Indústria e Comércio, e cada polo seguiu um modelo. No caso do modelo japonês, coube aqui a Escola de Engenharia. Aí ele também se aliou ao professor Vicente Falcone Campos, que era uma espécie de um diretor técnico, e o projeto foi todo crescendo, se expandindo, e todo mundo sabe da história, o grande papel que cumpriu aqui no Brasil. E eu, então, quando já estava colando o grau, o professor Godoy me chamou para trabalhar na Fundação Cristiano Ottoni, assumiu uma gerência e tudo mais. Isso foi em que ano? Isso foi já em 1982. Aliás, o professor Godoy, ele foi paraninfo da nossa turma de formatura. Eu colei grau em julho de 82. Foi a última formatura aqui da Escola de Engenharia em que as 6 turmas estavam juntas e a cerimônia era no ginásio do Minas Tênis Clube. Inclusive, também, como eu era presidente da comissão de formatura, e da qual participava a Ruth, a Adriane Salum, o Marcelo e tudo mais, eu, inclusive, fui o orador, fui o primeiro a falar, falei durante 3 minutos, o suficiente para não cansar a beleza de ninguém. Isso. E dar a mensagem. Na época era Copa do Mundo de futebol na Espanha, o Brasil tinha perdido, e no meu discurso eu falava assim, além do desemprego na época, essa coisa toda, que marcamos um gol, que era a formatura, mas ainda não somos campeões, porque o mercado estava Muito bem, à frente, para muito ser bem. encarado e tal. Você é sempre muito criativo, com as palavras certas, né? E depois dessa iniciativa na Cristiano Ottoni, você fez uma outra, Isso, entrou em outra atividade. A Isso. partir de quem, as a- oportunidades? isso. Aí é o seguinte, enquanto eu estava já para ficar na Fundação Cristiano Ottoni, aquela coisa toda, com o professor Godoy, o professor William Penido me convidou para ir para a Copasa e queria alguém do meu perfil que fosse trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento ou então no planejamento. E aí, em função das condições todas e tudo mais, na época até a ideia que eu tinha era de fazer o mestrado em administração, e eu acabei aceitando o desafio do William Penido e pedi ao professor Godoy para me dar um tempo, mas que eu tinha a certeza que em algum momento, e talvez com uma visão já bem maior do mundo real, da engenharia e da gestão, que eu voltaria. E é o que aconteceu. 12 anos depois, e o projeto Qualidade aí já ganhando muita força e muita presença de mercado, eu vim para a Fundação Cristiano Ottoni, fui ser o gerente de assistência técnica, ou seja, gerente dos consultores,
nacionais e internacionais no projeto Qualidade e também, como eu sempre dei aula, eu também me tornei instrutor e consultor dentro do projeto. Aí é toda essa história, né? O Brasil inteiro, essa coisa toda. Foi tudo muito bom, uma grande aliança e tudo, até que nós deixamos a escola, até que nós deixássemos a escola de engenharia, aí dentro de umas questões políticas envolvendo o tamanho do projeto, a universidade. O projeto deixou a escola, criou-se uma fundação específica, da qual eu também sou um dos fundadores, que é a Fundação de Desenvolvimento Gerencial, onde eu fiquei 2 anos. E no ano 2000, finalmente, eu resolvi então partir para o próprio negócio. Eu e a minha esposa, Cristina, nós já tínhamos uma empresa desde 1994. E aí, no fim, nós viramos primeiro uma empresa com o nome de Simples, que também tinha mais aí 3 sócios, e depois a sociedade se desfez. E nós criamos, finalmente, a Luiz Borges Assessoria em Gestão, que ficou no mercado até 2018, quando nós decidimos, então, que já era a hora de chegar ao fim das atividades dentro daquele modelo. Eu tenho que fazer uma homenagem aqui à Cristina por toda a trajetória e todo o zelo que ela tem pela família, pela competência. Essa história começou em 1982, não foi, Luiz? Esse conhecimento lá em Araxá, não foi? Isso. Você me comunicou que tinha conhecido a Cristina. E aí isso teve desdobramentos sempre positivos, né? Com a Cristina. E ela é realmente uma grande companheira e admirada por todos os amigos. Isso, Por tudo que ela é, pela capacidade, pela seriedade, pela competência, pela dinâmica, só elogios. Então eu fico feliz de você estar citando, porque nessa trajetória do casamento, dos filhos, Marina, Gustavo, que são notáveis também, genro e nora, e aí tudo isso contribui para uma convivência social com os amigos cada vez maior. A Cristina ela é tão positiva que ela nunca excluiu você da sua história social, do seu convívio. Ela agregou e promoveu. E quando você fala, nós tínhamos uma empresa, veja só, ela assumiu com muita responsabilidade esse trabalho junto de você, né? Isso, Com a tranquilo. empresa, e foi um trabalho extremamente responsável, com qualidade e com bons resultados. Então, segue aqui minha homenagem a ela, meu reconhecimento, minha gratidão também pela amizade. E na empresa ela sempre foi a diretora, né, administrativa, financeira, contábil e tal, todo o controle de tudo dentro da gestão, o que me deu muita liberdade para trabalhar no mercado, trabalhar com os consultores e ir aprimorando também a nossa tecnologia em gestão no mercado. Nessa ação, é lógico que você teve vários contatos com profissionais e com empresas, né? Mas eu também faço aqui uma homenagem ao Eduardo Costa, que sempre foi muito amigo, né? E Isso. sempre esteve conosco, eu conheci através de você. Mas existem outros destaques, se você quiser falar, fique à vontade. Pois é, nessa hora é difícil, assim, que às vezes eu falo posso estar me esquecendo de outro. Então é muita gente nessa trajetória toda e muita gente aí dos mais variados segmentos, né? Porque eu atuei aí para, digamos, né, no mundo do ensino, no mundo da pós-graduação, na consultoria direta dentro das empresas, treinamentos e tudo mais. Claro também que ao longo desse tempo todo, eu atuei como professor do Cefet, da engenharia do Cefet, da pós-graduação do Cefet. E também lembrar que quem me levou para o Cefet foi a professora Branca Lídia Leroy Ribeiro, saudosa memória. Então, o Eduardo Costa, né, o jornalista, claro, é uma boa amizade, de muito destaque, de muita
né, cooperação, essa coisa toda. É claro que ele torce para o Atlético, eu torço para o América, Isso mesmo. mas né, é uma grande pessoa. E eu teria muitos nomes a citar, mas aí vai ficar meio difícil de eu... Com o risco de não citar algum outro, né? Não, Então faça é essa muita homenagem em nome de gente. todos, né? Isso. E é claro, né, pelo próprio meu estilo, eu sempre sou do diálogo, da conversa, da construção, da, da capacidade de saber falar, mas também de saber ouvir. Eu tenho consciência disso, tenho uma escuta boa, né, é claro. E é claro, né, gente, que eu também nunca fiquei parado, digamos, só falando em engenharia, engenharia, engenharia o tempo todo. Eu transito aí pelos mais variados campos, né, inclusive na economia, na psicanálise, na literatura, na geografia, na espiritualidade. Eu estou e também, claro, né, na família como um todo, a cada momento intensidades diferentes, né? Eu tenho todo um trânsito, por exemplo, na família da Cristina, que tem, né, cunhados que moram em Belo Horizonte, outros em São Paulo, em Araxá, na França, tipo a Morgana. Morgana, aliás, inclusive, quando na juventude, estudando pedagogia na UFMG, trabalhou aqui nesse prédio, Nesse prédio. na creche da antiga, era creche para arquitetura, engenharia, e ela já, né, recém-entrada na universidade e tudo mais. Então é um pouco disso tudo. E, aliás, esse prédio aqui onde estamos, nesse momento, também me deixa muita memória boa. Também aqui tive aulas na área de saneamento, professor Clóvis, professor Zé Marcelino, Maria Luísa, Isnar Machado Enes, aí vários professores. Você optou por depois voltar e fazer a ênfase em saneamento? É porque quando eu fui para a Copasa, e a Copasa tinha um incentivo para que os engenheiros de lá fizessem aqui a ênfase em saneamento, curso de especialização e também o mestrado. Alguns fizeram o mestrado e nessa leva do mestrado, o Geraldo Couto, um engenheiro da Copasa, que era inclusive meu coordenador, veio fazer o mestrado, depois no outro ano eu vim, por aí afora. A única diferença é que, pelo nível de coisas e toda uma dedicação aí também ao mercado, consultoria, magistério e tudo mais, eu até hoje não consegui concluir a minha dissertação do mestrado. Meu orientador na época, nós tentamos 2 vezes, mas o tempo não permitiu, era o Léo Heller, que foi inclusive diretor aqui da escola, que é um amigo também que eu conheci desde o movimento estudantil, o Léo e a Lau Heller. O Léo era da mesma chapa no diretório acadêmico, em que Murilo Valadares era o presidente e tal. Então, quando eu falo assim que muita gente que eu conheci, eu não posso ficar aqui citando tudo, porque senão vai ocupar todo o tempo, mas é muita gente boa ao longo da trajetória e mais. Eu, desde 1977, eu me declarei luizista. Ou seja, mesmo participando de tudo, de todos os movimentos e tal, eu declarei que eu penso para mim, eu formulo para mim, agora eu faço alianças em tudo aquilo em que é possível ter uma aliança, onde haja diálogo, respeito, capacidade de falar e de ouvir e por aí afora. E é por isso também que eu nunca me filiei a partido político da legalidade. Bom, isso aí mostra claramente que você tem uma extensão social pela sua capacidade de interlocução, né? E você tem um leque de amigos e de oportunidades. Então, sua trajetória profissional, ela foi muito significativa, mas com certeza, nesse momento, coloca-se alguma coisa a mais, né? Além do profissional. Você pode falar sobre isso, do ponto de vista filosófico, da existência, da percepção do outro?
É claro, porque como eu entendo que eu tenho a capacidade de ouvir, eu sempre coloquei muito isso em prática. Então eu converso com todo mundo, eu não tenho. E também não fico sofrendo se a ideia coincide ou não com a minha. Tem hora que eu falo assim, bom, podia até ser melhor, mas até o momento isso é o que deu. Agora eu não me sinto obrigado a nada, mas eu tento sempre ter gente ao lado, ter aliados, ter pessoas que pelo menos tenham uma convergência de propósitos, de ações, essa coisa toda, mas sem essa de doutrinar, de ser patrulheiro, de querer achar que as pessoas têm que fazer o que eu penso. Eu apenas considero que temos regras, temos limites, temos uma Constituição, temos leis e tudo mais, então eu tento trabalhar, digamos assim, dentro de uma regra do jogo e com respeito, com tolerância e tudo mais. É claro que muita coisa que acontece, não, estou assustado, o mundo está assim, está assado, mas é dentro disso tudo que a gente tem que estar atuando, dentro dessas condições de controle. Está difícil? Claro que está. As coisas fáceis já foram feitas. A Terra está mudando? Tá. O aquecimento global está aí e tal, mas tudo é o que temos. A partir do que temos, o que podemos fazer? Então, veja um pouco por aí agora. Pessoas são fundamentais, mesmo num momento como esse, em que as pessoas estão mais distantes, estão mais lá nos dispositivos tecnológicos, estão nas telas, estão não sei o quê, o tempo é curto, muitas vezes, não dá tempo para isso ou para aquilo, mas muita gente está nas redes e tal. Até quanto a isso, eu tento ter uma postura civilizada. Eu também, claro, estou nos meios, tenho meu blog, Observação e Análise, que fez 9 anos agora e tudo mais, mas eu tento, pelo menos, dosar o equilíbrio. E, obviamente, sempre com muita, como o blog mesmo diz, observação e análise, isso vem do método científico, mas eu sempre estou atento, por quê? Porque, na minha visão, não existe substituto para o conhecimento. Então, eu sempre parto da premissa do conhecimento, dos fundamentos, conceitos, aplicação, resultados ou entregas, né? Hoje o resultado é também chamado de entrega e todo mundo cobrando. Qual a sua entrega, o que você entregou, qual a sua obra, né? E tudo mais. E como eu venho da formação em engenharia, mais ainda. Embora eu, nesse momento, seja muito crítico do tanto de filhotes ou de filhotismos que estão sendo derivados das engenharias. Eu não sei se é porque eu sou mais voltado para engenharia civil, mecânica, elétrica, química, mineração, metalurgia, agronomia e tudo mais. Mas quando eu vou vendo assim, nossa, o cara virou engenheiro civil do meio ambiente, mas que só mexe com, sei lá, com águas pluviais ou só drenagem. Igual na medicina, quando o cara é cardiologista, só mexe com, sei lá, o ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, a super especialização das funções. E eu defendo uma visão mais sistêmica em tudo, também no direito e tal, por aí afora. Gostei muito disso que você falou e do termo filhotes, viu, Luiz? Você sempre com palavras sábias e divertidas, né? Pois é. Muito bom. Então, sobre a questão da profissão, nós já passamos por essa trajetória e tem a questão da vida hoje, porque nós todos estamos caminhando, né? E tem a questão da consciência, da finitude, que você já se referiu a ela. Então, nesse cotidiano, o que se coloca no lugar? Eu tenho todo um acervo de existência que me promove, que me alegra, que me faz bem. Às vezes até do nada, né? Eu recebi um texto de uma colega agora, e o tanto que é bom ter a falta, não ter nada, né? Não ter celular, não ter referências e ficar no silêncio. Eu já caminho há algum tempo com esse estado de consciência, quando às vezes eu dirijo em estradas sem me preocupar em chegar e contemplar apenas.
Você tem alguma percepção disso, do nada, de não ter compromisso com nada, de ficar no vazio, sem muito questionamento, sem muita busca? Parece que a gente converte um pouco em cima disso, né? Eu gosto muito de uma frase do Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, lá nos tempos idos da ditadura militar. E é claro que o Dom Helder, e dentro até de uma certa polarização que existe na sociedade, que já é há muito tempo, mas ele lembrava que, falava assim, às vezes a gente conversa em silêncio. Então, eu acho que isso aí tem uma amplitude muito grande, eu estou abstraindo até da questão política da época e tal, mas a frase me faz pensar em termos disso. Tem hora que a gente tem que buscar uma quietude. É claro que, pelos dados que eu coloquei no início, quem fez as contas sabe que eu estou hoje com 68 anos de idade. Então, é claro que aquele menino que com 6 anos de idade sonhava com o dia que iria para o grupo escolar, e eu comecei a ser alfabetizado então aos 7 anos, quer dizer, hoje o menino, a criança com 4 meses já está no berçário, já está numa escola, já tem um celular, tem não sei o Já quê. tem um tablet, né? Ela Tem assistia, é tablet, incrível. tem tudo, tem essas coisas É todas. terrível isso. Mas eu considero a minha trajetória adequada a muitas coisas que eu acredito e dentro das condições funcionais que eu tenho. Então, dentro disso tudo, eu me sinto hoje, né, assim, consciente que eu sigo caminhando, que a gente tem que tirar o maior proveito desse tempo, mas com foco em determinadas coisas e fazendo muito a gestão da ansiedade, que, na minha opinião, ansiedade mata, ansiedade continua matando. Tenho preocupações com a saúde mental. A ansiedade subtrai a qualidade de vida também, né, Luiz? Totalmente, ué. Então, eu tento buscar isso aí, continuo atento às coisas, mas assim, em plena consciência das dificuldades da economia, da questão toda da população e tudo mais. Agora, não me sinto o salvador da pátria, mas quero estar presente em ações que sejam boas para todo mundo. Eu quero riqueza para todos. Muita música, Música, com certeza. muita, Gosto muito da... muita escrita, né, Luiz? Também acabo escrevendo, né, até E muitos bastante diálogos, né? diálogo, com certeza. Agora, é preciso existir essa capacidade e não sofrer tanto por antecedência. Talvez até aquela questão toda, nós já conversamos sobre isso há pouco tempo, o estoicismo, a sociedade mais estoica, que é o quê? Não começar a sofrer demais por antecedência, imaginando mil coisas e tal. Por exemplo, eu me preparando para vir aqui, o que eu pensei? Bom, está tudo combinado com o Bernardo e tal, amanhã gravar aquela coisa toda. Então é o seguinte, tudo bem, amanhã eu vou acordar, vou me preparar e tal, e vou para lá e vamos ver o que vai dar, e vamos ver o que ele vai perguntar, o que eu vou conseguir responder. Mas sem sofrimento, sem... E eu acho que isso aí deveria ser para tudo, mesmo quando as condições são desfavoráveis. Por quê? Se estamos passando por um momento difícil, é na dificuldade que a gente se prova. Porque é muito bom falar só de sucesso, mas e o fracasso? E o sucesso a qual preço? Com quais sequelas? E nós somos de uma geração, Luiz, que a frustração ela faz parte da nossa formação. E hoje nós estamos vivendo, percebendo que existe um protecionismo, ninguém pode ser frustrado, né? Então fica cercando o indivíduo de um acervo ideológico que eu acho que não é necessário. As frustrações são necessárias e elas nos reforçam, nos elevam, né? Luiz, para nós caminharmos para a finalização da nossa conversa aqui, porque isso não é uma entrevista, é uma conversa,
né? Então, eu queria só que você desse uma dica para os futuros profissionais de engenharia. Você tem alguma coisa para falar para eles? Ou para os jovens, da forma como você achar melhor. Isso. Volto a dizer o seguinte: não existe substituto para o conhecimento. Então, nós temos que buscar fundamentos, conceitos, aplicação, e isso vai levar às entregas, aos resultados. Agora, as pessoas têm que estar preparadas, e o preparo é que vai fazer parte desse caminhar. Oportunidades estão difíceis? Estão. Elas surgem? Surgem. Mas na medida em que surgem, você se sente preparado? E cai naquela velha história. Você domina uma outra língua além do português? Claro que eu estou aqui partindo da premissa que todo mundo está ótimo em português, o que nós sabemos que não é verdade. Não é verdade. Mas sabe falar pelo menos a língua inglesa, francesa, o japonês, sei lá, o mandarim, para dar um pulo lá na China e tal. Então, em tudo é o preparo. E depois também, nós estamos, claro, na era digital, transformação digital. Então, pelo menos, saber navegar nisso, mas saber navegar também criticamente, sem muito dogma, porque tem frases aí do tipo, tecnologia é bom quando funciona. Mas e quando não funciona? Então, o que é resolver problemas? Eu acho que é uma grande capacidade de resolver problemas. E resolver problemas a partir da gestão. E eu continuo falando que gestão é o que todos precisam, mas nem todos ainda sabem que precisam. Mas as pessoas têm que estar preparadas. E não é só com um curso formal, uma graduação na universidade, ter um título de especialização para enfeitar o currículo, mas é demonstrar isso efetivamente. E, obviamente, que saber trabalhar em equipe, saber trabalhar dentro de uma diversidade. Aí todas essas falas que estão aí, só que isso tudo dosado. Eu acho que tem que ter uma dosagem buscando o equilíbrio e em algo que seja bom para todos, a começar de nós. Muito bom. E agora, para finalizar, eu quero que você dê uma opinião sobre a engenharia nacional, o que o país teria que entender sobre engenharia, porque, na minha opinião, não existe um entendimento realmente de toda a sociedade brasileira da importância da engenharia. Você pode falar um pouco sobre isso, nós finalizamos? Com certeza, eu acho que a engenharia nacional, ela tem, inclusive, que cada vez mais se definir melhor. Quer dizer, porque a gente vem de uma época de um nacionalismo muito grande e tudo mais, aqui dentro existe muito conhecimento nas universidades, nas empresas, nos institutos e tudo mais. Agora, existe uma luta política que é por espaços num mundo globalizado. Então, eu acho que a gente tem que estar mais preparado para ter soluções e lutar por essas soluções, e não apenas se conformar do tipo, vai gerar tantos empregos, ver uma tecnologia da Europa, Estados Unidos, não sei aonde e tal, deixa eles entrarem, porque é o que temos e tal. Então, eu acho que nós temos que ter mais aguerrimento. Isso aí é em tudo, é na questão ambiental, é na mineração, é na questão climática, sei lá, é no carro elétrico, tudo que está vindo por aí, tudo é muito rápido e tal, mas qual o impacto disso? E por que a gente não busca ter também uma prevalência? E um exemplo bom que eu dou disso é a questão da gestão pela qualidade, que nasceu no estilo japonês e que a escola de engenharia foi o berço disso para o Brasil. E dentro dos 3 modelos da época, com certeza nasceu da escola de engenharia a primazia, a hegemonia sobre essa melhor visão de como gerenciar o negócio competitivo e tudo mais. E da escola de engenharia existem N outras soluções que nasceram daqui de dentro. Por isso que eu persisto acreditando na engenharia. Está fácil? Não, mas é o que temos, é o caminho a seguir. Luiz, sua capacidade de síntese e objetividade realmente é um exemplo.
Eu agradeço muito a sua presença aqui, em nome de todos da associação, em nome da engenharia, de toda essa história, de todo esse projeto, porque, com certeza, a sua entrevista contribui muito e de forma diferenciada para nessas narrativas. Parabéns, viu? Agradeço, inclusive, sua amizade e a sua presença aqui hoje, viu? Legal. E também agradeço ao CREA mais uma vez pelo patrocínio e a toda a equipe de apoio aqui. Um abraço para você, tudo de bom.